Você sabia que as últimas palavras de Moisés foram assim de bênção para as tribos de Israel? Em Deuteronômio 33, nós encontramos assim um momento emocionante, porque o maior líder da história de Israel se despede louvando a Deus e abençoando cada tribo com uma mensagem única e especial. Mais do que um simples discurso, essa é assim uma verdadeira herança espiritual. Um lembrete de que Deus tem um propósito assim, individual para cada um de nós e um plano perfeito para o seu povo escolhido, né? Você quer descobrir o que essas bênçãos antigas podem nos ensinar? Então fica comigo. Vamos ler juntos o último ato de Moisés, que continua assim a inspirar gerações e milhares de pessoas ao redor do mundo. Vamos fazer a nossa leitura diária? Então, bora! Eu vou pedir para você deixar o seu like e ao final eu vou te lembrar novamente de compartilhar com alguém que você ama, combinado? Então, vamos lá. Ó, não esquece, tá? Eu tô aqui em São Paulo e não vou deixar de fazer a nossa leitura diária. Então, pega a sua Bíblia aí, Deuteronômio 33, a gente vai ler nessa daqui, foi a Bíblia que eu trouxe, a Bíblia viva. Então vai ser nessa que a gente vai fazer a leitura hoje. Bora! Antes da sua morte, Moisés, homem de Deus, abençoou o povo de Israel com a seguinte bênção. Ele disse: o Senhor veio do Sinai, brilhando como a aurora. Resplandeceu desde o monte Parã. Veio com milhares e milhares de santos. Trazia chamas de fogo na mão direita. De fato, o Senhor ama o povo. Todos os santos estão nas suas mãos. Eles se prostram diante dos seus pés e recebem as palavras do Senhor. As leis que dei a vocês são uma herança que deixo para o povo de Jacó. Ele foi rei de Israel, quando se consagraram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Rúben viva para sempre e que os seus homens se tornem numerosos. Esta foi a bênção que Moisés deu a Judá. Que o Senhor ouça o grito de Judá e junte aquela tribo novamente ao seu povo. Que as suas próprias mãos lhe sejam suficientes e que o Senhor o ajude contra os seus inimigos. A respeito de Levi, ele disse: ó Deus, dê o seu Tumim e o seu Urim ao homem que é fiel. O Senhor o provou em Massá e nas águas de Meribá discutiu com ele e ele mereceu a sua confiança. Levi disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os seus próprios filhos, mas obedeceu a sua palavra e cumpriu os termos da sua aliança. Ele ensina as suas ordenanças a Jacó e a sua lei a Israel. Eles estão sempre servindo o Senhor, oferecendo incenso e ofertas queimadas sobre o seu altar. Abençoe o poder da tribo de Levi. Ó Senhor, aceita o serviço dos levitas. Fira os lombos dos seus inimigos, os que procuram fazer mal a eles e os que têm ódio deles. Derruba esses inimigos de modo que não consigam mais ficar em pé. Quanto a Benjamim, disse Moisés, ele é o amado de Deus, que vive em segurança ao lado do Senhor, pois ele o protege todo dia. Ele descansará nos seus braços. Para a tribo de José, as palavras de Moisés foram estas: que o Senhor abençoe a sua terra com as mais ricas bênçãos dos céus, com o precioso orvalho que veio do céu e com as águas das profundezas, que seja abençoado com os melhores produtos amadurecidos pelo sol e com o que germina durante cada lua, com as mais belas colheitas dos montes antigos e com fertilidade das colinas eternas. Venha sobre ele a bênção do Senhor com os melhores frutos da terra. Esteja com ele o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, príncipe entre os irmãos. Em majestade, ele é como a primeira cria do touro. Seus chifres são como de um boi selvagem, com os quais afastará todos os povos para os confins da terra. Assim será com as dezenas de milhares de Efraim
e com os milhares de Manassés, são os 2 filhos de José. A respeito da tribo de Zebulon, Moisés disse: alegre-se, Zebulon, nas suas andanças, e você, Issacar, alegre-se nas suas tendas. Os 2 convocarão os povos para o monte, para junto com eles apresentarem ofertas de justiça. Sim, porque sugarão as riquezas do mar e os tesouros escondidos da areia. A bênção de Moisés, a bênção que Moisés deu à tribo de Gade foi esta: será abençoado aquele que ajudar a ampliar os domínios de Gade. Ele é um leão no modo de descansar e no modo feroz de lutar. Ficou com a melhor parte da terra. A porção do comandante lhe foi reservada. Ele marchou à frente do povo e aplicou aos nossos inimigos os castigos decretados por Deus em favor de Israel. A respeito de Dan, disse Moisés: Dan é como um leãozinho que salta de Bazã. De Naphtali disse: ó Naphtali, você está repleto da bondade e das bênçãos do Senhor. As suas terras vão desde o mar da Galileia até o sul. A respeito de Asser, Moisés disse: bendito seja Asser entre os filhos de Jacó, que seja bem tratado pelos seus irmãos e banhe os seus pés em azeite fino. Que você seja protegido com trancas de ferro e de bronze, e que você conserve as forças até os últimos dias da sua vida. Não há ninguém como o Deus de Israel, que desce dos céus cheio de majestade e esplendor para ajudar você. O Deus eterno é o seu refúgio. Ele sustenta Israel com braços eternos. Ele expulsa os inimigos da sua presença, dizendo: destruam esse povo. Esses povos. Assim Israel habitará seguro, recebendo das fontes do Senhor. Viverá numa terra cheia de cereais e vinho, regada de mansas chuvas dos céus. Ó Israel, como você é feliz! Que povo é como você! Você foi salvo pelo Senhor. Ele é o seu escudo que o protege e a espada que lhe dá vitoriosas glórias. Assim os seus inimigos terão de se humilhar diante de você, e você pisará sobre todos os seus altares de ídolos que são adorados em lugares altos. Uau! Esse penúltimo capítulo de Deuteronômio registra assim as últimas bênçãos de Moisés para as 12 tribos de Israel antes da sua morte. Ele se profere exaltando o poder e a fidelidade de Deus. Eu não sei se você reparou, né? Mas eu notei que esses principais, alguns destaques aqui que eu vou passar para você. Primeiro, a exaltação que ele faz a Deus. Ele começa reconhecendo a majestade de Deus, né? Que veio lá do Sinai para guiar e proteger Israel, demonstrando seu amor e o seu poder imensuráveis. Aí vem as bênçãos individuais, né? Moisés, assim, pronuncia palavras específicas para cada uma das tribos, destacando, assim, as características e os destinos únicos de cada um. E aí o final do capítulo é triunfante, né? Porque Moisés encerra afirmando que não há Deus como Israel, que é refúgio, força e o único capaz de garantir, assim, vitória ao seu povo. Ai, olha, gente, esse capítulo é cheio de esperança. E dá um tom de confiança, né? No cuidado, assim, contínuo de Deus. Mesmo quando Moisés já não estaria mais presente. E aí eu fico pensando, né? Que lições a gente pode aplicar em nossas vidas, extraindo desse capítulo. Eu fico, assim, pensando que essas bênçãos tocaram o meu coração. Porque mostra a singularidade de cada tribo, né? Porque cada um deles recebeu uma bênção única, mostrando que Deus tem um propósito específico para mim, outro específico para você, valorizando, assim, as nossas individualidades, né? E aí as bênçãos também indicam responsabilidades.
assim como Levi, que deveria guiar espiritualmente o povo através da lei, né? Ai, meu Deus. E as tribos de José, né, que são os 2 filhos, Efraim e Manassés também, né? Foram assim abençoados com prosperidade. Mas a garantia dessa abundância vinha diretamente da fidelidade ao Eterno de Israel. Moisés, ele destaca também, né, que Deus é o alicerce, é o refúgio desse povo. Assim como ele concedeu bênçãos, né, ao passado de Israel, ele também é fiel no presente e será também no futuro. Vai ter certeza disso. E as últimas palavras de Moisés ensinam pra gente que a gente deve usar os nossos momentos finais, não pra gente murmurar, sabe? Mas para celebrar a fidelidade do Senhor, para abençoar as outras pessoas ao nosso redor, na nossa família, para a gente deixar um legado que inspire, né? Que inspire as pessoas, não é verdade? E aí, que reflexões a gente pode fazer hoje para a gente poder extrair os nossos insights e anotar no nosso caderninho? Como é que você pode identificar o propósito exclusivo que Deus tem para você? Assim como cada tribo tinha a sua missão, a sua bênção e um propósito divino. Você conhece o seu propósito de vida? Anota aí. De que maneira você pode usar os seus dons, os seus recursos como uma bênção para aqueles que estão ao seu redor? Pensa nisso. Agora me conta, você tem confiado que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, mesmo em tempos de grandes desafios? Porque, gente, confiar quando está tudo bem é fácil, né? Mas quando a gente está passando um perrengue, né? Quando a gente está passando dificuldade, aí a coisa muda de figura. Bom, reflita, anote no seu caderninho e guarde. E agora chegou a hora da gente conversar com Deus. Ai, Pai, sabe que eu vi, Senhor, que as bênçãos de Moisés, elas foram assim, além de meras palavras, porque elas ensinam sobre destino daquele povo, sobre propósito, sobre esperança. Eu percebi também que as bênçãos que Moisés deu às tribos formaram assim um paralelo incrível com as bênçãos lá de Jacó, antes dele morrer. Que nós lemos isso, né? Lá em Gênesis, fizemos vídeo. Tá aí, registrado na nossa playlist, mostrando assim a continuidade da obra divina, né? E aí Moisés, ele deixou assim claro e destacou a tribo de Levi como detentora de um papel espiritual importantíssimo, foi a que ele mais falou, né? Que é ensinar a ler a palavra, servir no tabernáculo, ensinar a lei para o povo, né? E esse propósito separa Levi das demais tribos. E logo depois Moisés encerrou exaltando ao Senhor, porque é o Senhor quem vence os inimigos de Israel, pode ter certeza disso, e garante a segurança final desse povo. Porque é uma promessa de vitória eterna. Ai, Pai. Ai, Senhor, que lindo que foi essa maneira como Moisés fechou a sua história, encerrou o seu capítulo de vida aqui.
Pai, eu já te pedi para eu poder morrer tranquila na minha cama, sem dar trabalho para ninguém, em um dia comum, em que durante a noite eu me deito e durmo, e na manhã seguinte eu não acordo mais. Só que agora, depois de ler esse capítulo, com esse final de Moisés, eu quero te fazer mais um pedido a respeito da minha morte. Se em alguma noite, Pai, que só o Senhor sabe a hora e o dia em que eu vou morrer, eu estou na fila com uma senha invisível, só o Senhor sabe. Mas se nessa noite, Pai, eu me esquecer de encerrar o meu dia te agradecendo, bendizendo o teu nome, Pai, por favor, não deixe eu morrer sem antes que isso aconteça. Me acorde, porque eu quero abrir os olhos e te dizer: obrigada, Deus, por todas as coisas boas que o Senhor me ofereceu nessa vida. E obrigada por todas as dificuldades que eu também passei, porque assim como o Senhor fez e continua fazendo com Israel, o Senhor também faz com a gente. Porque o Senhor está nos fortalecendo, nos moldando, nos treinando para ser quem eu sou hoje, uma mulher resiliente, determinada e que, acima de tudo, apaixonada por Ti, Pai. Obrigada por todas as pessoas que o Senhor colocou, já colocou, coloca e ainda vai colocar no meu caminho, Pai. Porque todas elas têm uma mensagem para trocar comigo e um propósito que converge para o propósito que o Senhor sonhou para mim, Pai. Ai, Senhor, aí depois que eu te agradecer e fechar novamente os meus olhos, seja feita conforme a tua vontade. Como o Senhor é bom, Pai. Eu te agradeço até por me permitir acrescentar e mudar o jeito que eu já tinha pedido para minha morte, Pai. E tem gente que nem sabe que pode te pedir isso, né, Pai? Mas se o Senhor nos deu o livre-arbítrio para decidir sobre tantas coisas, por que não também pedir a maneira como a gente quer morrer? Quem não pede, não leva. Obrigada, Senhor. Eu te amo. Muito obrigada, Pai. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos perdoe. E que escreva o nosso nome no teu livro, na tua grande história de amor. Amém e amém. É isso aí, amados. Eu vou ficando por aqui. Estou aqui em São Paulo, vim para a Feira do Livro. Maravilhosa, amei estar lá. Vou postar algumas fotos, algumas coisas no meu Instagram. E amanhã estou lá novamente. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Curta se você gostou desse capítulo e compartilha com alguém que você ama, tá bom? Fui, tchau.